Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Cidade das Flores? É, Cidade das Flores. Hoje é dia 16 de outubro de 2020, 10 horas da manhã, sexta-feira. E como todas as manhãs, de segunda a sexta, nós temos feito esse café com o Evangelho, quando nós trazemos sempre um convidado ou uma convidada muito especial que colabora para o nosso aprimoramento, para a nossa reforma íntima, como os espíritas costumam dizer, porque são exemplos de vida que vêm para somar, que vêm para mostrar que mesmo quando estamos passando por momentos de dificuldade, de provas, porque todos nós as passamos, mas não podemos esquecer dos outros irmãos. Todos temos uma missão, ninguém reencarna por acaso. Então, que possamos aproveitar esses exemplos de vida. Não é bem nem por acaso, né, Lei? Sim, propósito, né? Todos temos um propósito. Com certeza. Bom dia, Lene, lá de Macapá. Olha só que coisa boa, a Lene aqui de novo conosco. Bom dia, Janete. Bom dia, Suzy. Que bom, a Suzy hoje teve um tempinho para poder tomar um cafezinho aqui conosco. Um café bem quentinho para aquecer. Ou então... Aliás, a Suzy está me devendo ainda. É, por quê? Ela foi parabenizada, ela ficou quietinha. Ah, é? Olha a falsa modéstia, hein? Você, como professora, educadora, né? Então, ontem foi um dia glorioso, grandioso, né? É verdade. Para todos os mestres. É, e nós até falhamos, porque ontem eu acabei que durante o nosso café não fizemos uma justa homenagem. Retifica o erro agora. Mas para todos os professores, professoras, para todos aqueles que de uma certa forma procuram ensinar, dar bons exemplos, que todos sejam envolvidos de muita paz, de muita harmonia. Arnaldo desejando um bom dia, my friends queridos. Tenha um final de semana maravilhoso, Deus abençoe a todos, muitos abraços e beijos para todos. Que bom, mas o nosso convidado já está aqui, vibratoriamente, eu já estou sentindo ele dizendo, e aí, não vão falar de mim, não? Mas nós temos falado de você a semana toda, meu querido. Mas vamos dar continuidade. Claro, fora o tom de brincadeira, devemos sim um preito de gratidão para com o nosso convidado. É verdade. Mirabelle, Leila, nem Carlos, nem Carlo, nem Carmine, nem Carmine. Exatamente. Mirabelle. Mas nós terminamos ontem falando de Carmine Mirabelle, nasceu Mirabelle. Em janeiro de 1889, e ele foi um médium de efeitos físicos, assim, exuberante. Mas falamos, tem o livro do Góes, que retrata, o Góes, ele conviveu... Eurico de Góes, ele conviveu diretamente com Mirabelle, acompanhou passo a passo Mirabelle, presenciou muito daqueles fenômenos, e ele traz um livro relatando a vida de Mirabelle de uma forma assim, muito perfeita, muito profunda, e ele fala o jeito de ser do Mirabelle, apesar de todo o sofrimento, de prisões, de ser achacado, de ser espancado, mas ele demonstrava a paciência evangélica, a tolerância, a resignação. Era aquela pessoa simples, amorosa, magnânima. E o de Góes diz que não raro de uma ingenuidade infantil. Muito bonito. E hoje nós continuamos falando sobre ele, e ele era também considerado muito eloquente, comunicativo, apreciava a natureza. Os espíritos já de uma certa elevação, eles gostam muito da natureza, porque a natureza é exuberante, a natureza é a obra
perfeita de Deus, mas ele também ele gostava de fumar charutos e cachimbos. Era uma das podemos dizer ainda, um dos seus equívocos. Mas ele adorava também os ambientes rupestres, ou seja, a natureza, né? Então, ele, por exemplo, às vezes se afastava dos centros urbanos à noite estrelada, e ele, à beira da estrada, ele ficava apreciando aquilo ali. Também ele foi fazendeiro, então adorava muito, por exemplo, os ambientes sertanejos, os montes, os promontórios. Então, aquilo ali para ele era uma festa. E, claro, era uma forma dele se integrar à criação divina. Mas o Mirabelli era dotado de muitas habilidades. Senão, vejamos, ele executava rapidamente, com muita eficiência, trabalhos de marcenaria ou carpintaria, mecânica e eletricidade, além de análises químicas, formulações químicas. Isso é muito importante. Foi uma das coisas que eu filtrei, porque a biografia dele é riquíssima. Leila, passa aquele livro ali, por favor. Porque, veja bem, os espíritos se servem das habilidades de que o encarnado somos nós, que tenha em sua bagagem, em sua conquista. Então, esse livro, falamos do Eurico de Góes, mas tem também esse daqui, que foi compilado, é uma compilação de recortes da obra que o Mirabelli deixou entre nós. Então, é da coleção Mirabelli, é do Centro Espírita Tem aqui o Caminho, Casa do Caminho, de Santana, lá de São Paulo. Então, esse centro existe, funciona, e tem agora a sua editora, que foi fundada objetivamente com esse propósito maior. Mas voltando então às habilidades do Mirabelli, ele, por exemplo, espírito milenar de grandes bagagem, de conquistas, ele detinha conhecimento em todas as áreas do conhecimento humano, praticamente, à sua época. Claro que nós, enquanto humanidade, evoluímos. Mas, por exemplo, ele tinha habilidades nas artes, porquanto muitos espíritos pintaram utilizando-se das suas mãos. Ele tinha habilidade com a música, óperas, Verdi, Puccini, Wagner e Rossini, claro, não poderia deixar de ser italiano. Então ele tinha um apreço muito especial pelo Rossini. Ele cantava, lógico, mediunizado, então em vários tons, barítono, contralto, soprano, ópera, era com ele mesmo. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas comunicações mediúnicas, ou melhor, alguns autores espirituais que se serviram da psicografia deles. Eu vou falar um pouco rápido, porque são mais de 2 dezenas, tá? Mas alguns. César Lombroso, nós já ouvimos falar de muitos deles, até nos nossos cafés aqui. César Lombroso, William Crookes, Sócrates, Descartes, Flammarion, Cristóvão Colombo, Copérnico, Auguste Comte, Dante Alighieri, Newton, Lamarck, Crowell, Fenelon, Chateaubriand, Jeanne d'Arc, Diógenes. Veja bem, tem muitos. Alguns santificados, né, canonizados pela Igreja, São Bernardo, José Bonifácio, né, o Andrada, ele também como um dos próceres da libertação do Brasil, Floriano Peixoto, Cavour, Victor Hugo, Émile Zola, o Zola, né, Almeida Nogueira, Camões, Pedro II e Dona Isabel, a Redentora, né, Napoleão Bonaparte, São Francisco de Assis, Cardeal Rampolla, Richard Wagner, Guerra Junqueiro e o próprio pai, Luiz Mirabelli, além de Leonardo da Vinci, Saint-Simon e, falamos já, repetindo, São Francisco de Assis. Então, essas mensagens destes autores espirituais estão neste livro, tá? Então, são 3 volumes. 3 volumes. Esse é o volume 1 da coleção Mirabelli. A elaboração as outras, né? E o livro do Carlos de Góes, né?
Eurico de Góes. Eurico de Góes. O Eurico de Góes, a gente consegue localizar o livro dele pela internet e era assim, inclusive naquela linguagem antiga. Tem para download, Leila. Na linguagem antiga, lá da década de 30, 40, quando ele escreve o livro. E essa coleção nova, como o Roberto disse, é uma publicação agora recente, de 2015, que são 3 volumes que tem muita coisa para ser contada. Mais aproximadamente, entre os anos de 1930 e 1934, o Mirabelli sai de São Paulo e vai viver em Niterói e no Rio de Janeiro. Foi morar na cidade onde a gente morava. Nós saímos de Niterói e viemos saímos do Rio, fomos para Niterói e viemos para Holanda. Nas 2 cidades, ali. Moramos em Niterói, moramos no Rio. Você, inclusive, é carioca, nascida no Rio. Né? E o Mirabelli, durante 4 anos, ele foi morar lá. Ele transferiu-se para o Rio e ali também, logicamente, continuaram aqueles fenômenos extraordinários que ele já vinha realizando. Mas a vida dele, como nós falamos ontem, não foi fácil. Ele passou por muito martírio, a vida foi um verdadeiro martírio. Porque além dos espíritos amigos, familiares, como o Roberto citou agora, vários espíritos que se comunicaram através dele, inclusive o próprio pai, o espírito familiar, mas a sua mediunidade, ela ensejava também o quê? A presença de espíritos menos esclarecidos, espíritos zombeteiros, brincalhões, que usavam de expedientes para as mais incríveis peripécias. Por isso que nós falamos que, provavelmente, em função disso, foram 4 casamentos, porque era difícil para ele, imagina, para a família, a esposa... Eu não sei, Leila, como ele arrumou tempo para se casar. Mas, ele olha trabalhava só, muito, profissionalmente ele trabalhou muito. Chamados espíritos folgados, né? Brincalhões, zombeteiros alguns, né? Mas não faziam estrago ou danos físicos a ninguém. Em todos esses objetos que voaram, então, ele mesmo foi vítima de rudes agressões com ferimentos graves. Ele, falando já da vítima, né? Pessoal. Porque ele precisava, então, o quê? Aprimorar o instrumento mediúnico. Era afinar o instrumento, o diapasão era necessário, né? Para aquelas notas dissonantes, elas se afinassem. E uma das esposas, né, Leila, eu não me lembro se foi a primeira ou a segunda, diz que ocorreu uma determinada feita, um mini terremoto, mas foi um terremoto localizado em sua própria casa. E que um ponto, se não fosse cômico, seria trágico, mas um dos armários da cozinha tomba sobre a esposa dele. E lá com louças, as coisas todas. Mas os espíritos tiveram cuidado, a materialização. Utilizaram-se dele mesmo, do Mirabelli, plasmaram um colchão que colocaram entre o colchão, ou melhor, entre o armário e a esposa, colocaram um colchão, o armário tombou e ela não se feriu. Deve ter levado um grande susto, como disse antes, né, conviver ou viver maritalmente com um médium de efeitos físicos do Porto Mirabelli era um desafio. Era complicado. Sim. Os objetos transportavam-se de um lugar para o outro, quebravam. O Dr. Carlos Embaçaí, grande pesquisador espírita de Niterói, ele contou que certa vez o Mirabelli foi se hospedar na residência dele, do Dr. Embaçaí, em Icaraí, onde nós morávamos, em Niterói. E o que aconteceu ali? De imediato começaram os fenômenos. Estavam todos na sala de visitas conversando. Olha o que aconteceu. Eles estão ali na sala de visita conversando. De repente, um espelho de cristal com mais de 1 metro que se encontrava no hall de entrada atravessou a parede e foi cair no meio da sala em pedaços.
Atravessou a parede. Atravessou a parede. Fenômeno, gente. E foi cair no meio da sala. Porque nós falamos ontem, ele ainda não tinha muito domínio. Depois é que ele foi adquirindo também esse domínio. E outros objetos já haviam voado das prateleiras. E aí o que a dona da casa, a esposa do Dr. Carlos Embaçaí, faz, Roberto? Então, a Maria Embaçaí, ela solicita, pelo amor de Deus, Mirabelle, se transfira para um hotel, porque não era fácil estar próximo de Mirabelle, não. Agora, imagina ele também no hotel, né? Por isso que Então. ele mudava tanto de emprego, porque se ele começa também a destruir o hotel... Não, ele ia ficou ser um pouco tempo problema empregado, sério, né? era um grande empresário. A gente fala, por exemplo, É verdade. Toque de Midas, né? O Mirabelle, todo o empreendimento que ele abraçava, e não foram poucos, era sucesso absoluto. Mas ele não ficava muito tempo, ele mudava logo para outro. Ele chegou a ser fazendeiro, administrando a fazenda. Ele acabou tendo que trabalhar por conta própria, né? É. Um periódico chamado Vanguarda, de fevereiro de 1933, nessa época Mirabelle se encontrava entre Rio e Niterói, eles abordam o seguinte tema: a materialização pelo médium do espírito São Francisco de Assis. Além da psicografia, a materialização do espírito. Outras materializações também que chamaram a atenção à época foram a dos espíritos de Giuseppe Parini e de Harun al-Rashid. O Giuseppe Parini... Al-Rashid foi um poderoso sheik, aliás, sheik e outrora, né? Mas muito sanguinário. O Giuseppe Parisi, ele nasceu na Itália em 1729. Ele era um poeta, era um abade italiano, e o Al-Rashid, o nome dele é Arão, ou Justo, Arão, o bem guiado, é um nome bonito, né? O bem guiado. Ele foi o quinto califa entre os reinados entre 786 e 809. Então já tinha 1000 e tantos anos, né, da existência dele, última que a gente conhece. E nessa época, o Harun al-Rashid foi uma época marcada por muita prosperidade científica, cultural e religiosa no Islã. E o Mirabelle consegue materializar, né, esses espíritos. Mas nós falamos, Mirabelle tinha suas dificuldades inúmeras, inclusive a saúde também. Por isso, às vezes, que a pessoa que não é espírita e que não consegue compreender esses fenômenos diz: isso daí tudo é forjado. Porque se ele conseguia ajudar os outros, dava receitas, dava água magnetizada, e por que ele não curava a própria doença? Porque ele era portador de diabetes. E por muitos anos, não tem a ver com a diabetes, mas também é um fato que acontecia com ele, ele só conseguia dormir em quartos iluminados, porque ele ficava com tanto receio que fenômenos desagradáveis pudessem acontecer enquanto ele estivesse ali dormindo. Agora, outra coisa que acontecia com ele, acontecia também com o Peixotinho, não é verdade, Roberto? Sim. Diminuição do peso após fenômenos como, por exemplo, de materialização de espíritos, que nas reuniões, nas sessões, e com testemunhos confiáveis, ali tinha médicos, tinha engenheiros, você tinha farmacêuticos, entre outros notáveis. E então, esses fenômenos de materialização muito pujantes, falando por si mesmos, né? E às vezes os espíritos materializados permaneciam no ambiente, conversavam, entretinham conversações com os presentes, e um deles foi um registro, porque tudo isso foi lavrado ata, tem esses livros, né, de atas, embora muita coisa tenha que se perdido quando incendiaram a casa, ou melhor, a gráfica, onde funcionava no prédio, onde o apartamento também situava, assim, do Mirabelle. Foi por ocasião da Revolução, né, da Revolução de 30. Ele tinha uma filiação política que não agradava aos demais. Então, nesse contexto, perdeu-se muitos registros. Mas ainda, nesses que sobraram, e que está nos livros, na coleção de Mirabelle, então tinha alguns que davam conta de que o espírito permanecia até por mais de 1 hora, Leila.
E, naturalmente, o médium ele tinha uma estupenda redução do seu peso corporal depois de promover esses fenômenos, sabendo da liberação do ectoplasma, né, que era a matéria-prima utilizada para esses fenômenos, como ainda o é. É verdade. Mas vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos, e um bom dia para os nossos amigos que porventura Sim. estejam chegado depois. Por favor. Não conseguiu? Não é aqui, ó. Ah, um abraço. O Arnaldo fazendo uma piadinha. Bom dia, Niva. Bom dia, Elizabeth. Elizabeth está colocando assim, muito bueno dia. Olha que beleza, Elizabeth. Seja bem-vinda ao nosso Café com o Evangelho. É uma alegria estarmos aqui juntos nessa manhã falando sobre Carmine Mirabelli, ou Carmine Mirabelli, ou Carlo Mirabelli, um grande médium de efeitos físicos, que muitos dizem que foi o maior que já existiu. Muitos, aí já é um exagero, mas houve reportagens dizendo que ele era até maior do que Jesus, mas aí exageros à parte, né? Na verdade, é uma colocação infeliz. Não dá para comparar, né? Mas vamos seguindo, porque na realidade o nosso tempo já até se esgotou, mas para que a gente possa fechar um pouquinho do nosso raciocínio aqui com relação a Mirabelli. Ele, além do fenômeno de transporte, que ele transportava-se de um lugar para outro, ele também tinha os fenômenos de bilocação. Ele se aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo. Falamos sobre a desmaterialização do seu próprio corpo, aí se rematerializava em outro lugar, em outro ambiente, totalmente cômodos fechados. Ele também conseguia realizar curas espontâneas no próprio corpo dele. Ele, às vezes, tinha hemoptises, que são perdas de sangue, perdas assim, inexplicáveis, imprevistas, e ele conseguia essas curas instantâneas, cicatrizações de ferida, talhos profundos que ele sofria, e ali ele conseguia aquela cura espontânea. A automedicação, não, a autocura, né? A autocura. Era assim, era muita coisa que acontecia, que ele conseguia realizar. Nós falamos também a presença do próprio pai, o Luiz Mirabelli, que é detalhadamente mencionado no livro, e muita coisa que ele conseguia ir realizando. Ele tinha uma intuição, e por diversas vezes ele escapou de desastres automobilísticos, graças ao conhecimento prévio do que ele tinha. E a mediunidade de pré-cognição. Que iria acontecer. Teve um dia que aconteceu um fato quase assim também fatal. Então, ele ia para Jaboticabal, aqui no estado de São Paulo, né, para realizar uma sessão, quando, repentinamente, pediu que todos se agarrassem, porque um carro em sentido contrário se chocaria com o seu. Naquela época não existia cinto de segurança, né? Então ele diminuiu a marcha e 2 minutos depois ocorreu o choque. Felizmente nada aconteceu de grave. Pré-cognição. Gente, você quer saber o que vai acontecer com amanhã? Amanhã com você, olha, tem que ter estrutura para suportar. Porque os fenômenos produzidos por Mirabelli eram de fato todos, sem exceção, extraordinários. E quando em transe ele falava 28 línguas, já falamos isso, né? E escrevia em outras tantas. Ele falava numa, escrevia noutra, e ainda em transe. E ainda dissertava com critérios e grande lucidez. Por isso que eu digo que tem que ser um espírito muito esclarecido para estabelecer conexões com outro plano. Falava sobre medicina, direito, sociologia, economia, política, teologia, psicologia, história natural. Olha os professores aí de cabelo em pé, gente. Astronomia, física, filosofia, lógica, música, ocultismo, naturalismo,
Uf! Então, todos eles defendiam teses exaustivas, que são teses complexas, né? Sobre todos esses assuntos. Ele tinha... ficamos pensando, porque não temos conhecimento do que aconteceu com ele depois que ele já não estava mais aqui fisicamente. Será que ele veio de uma esfera mais alta, veio de outro planeta? Será que retornou para lá? Porque tem isso, às vezes os missionários vêm, cumprem a sua missão. Passa a mensagem. Passa a mensagem e fala assim, retornam, olha, né? gente, esse é uma pálida amostra do lugar de onde eu vim, tá? Eu vou voltar para lá. Porque no Livro dos Espíritos diz que para a gente adquirir o conhecimento, ou melhor, para que a gente possa evoluir como espírito, atingir a perfeição, que nós precisamos adquirir todo o saber. Então vai demorar um pouquinho. Ele, mediunizado, ele já conseguia falar sobre todas as áreas do conhecimento. Mas vamos caminhando, porque o nosso tempinho já se esgotou. E aí, Roberto, o que você gostaria de dizer? Então, temos que encerrar, é uma lástima, né? Mas ele tinha uma estrela favorável, tinha uma proteção oculta, que sempre o auxiliava, apesar de todos os desabores, mas sempre havia uma proteção ali que estava dando aquela relativa sustentação a ele. Mas os negócios sempre foram negócios felizes, ele conseguiu ter muito êxito. Falando nisso, né? O toque de Midas. Ele conseguiu enriquecer, trabalhando, economizando, aumentando, multiplicando os Mas jamais usufruiu de nenhum desses favores propiciados pela riqueza. Né? Mas ele acabava que o sossego de espírito, o conforto material, ele não conseguia usufruir, porque era muita demanda. Era aquele, não um workaholic, mas ele 24 horas por dia disponível para o lado de lá e para o lado de cá também. Exatamente. Por exemplo, nós falamos de uma instituição de beneficência que ele fundou lá em São Vicente, anexo ao Centro Espírita, antes de ele mudar de volta já para São Paulo, capital, porque lá ele foi alvo de agressões, né, e tal. Não, então vamos voltar lá para São Paulo. Deixou lá em São Vicente, e naquela obra ele investiu, à época, todos os haveres que ele tinha, totalmente, além de mantê-lo enquanto esteve lá. Mas existe relato de que os seus fenômenos foram observados até 1950, poucos meses antes da sua morte. Bom, mais ou menos, tipo, olha, já dei meu recado, mas eu estou disponível. Não, já chega, já é o bastante. Aí já deu um bom sacode na sociedade, né? Nas cabeças pensantes. Ele tinha, assim, sempre aquela intuição de desastres, de acidentes, dessa coisa toda. E como todos nós vamos retornar em algum momento, não sabemos de que forma, os prognósticos infelizes tiveram seu desfecho trágico. No dia 1º de maio de 1951, ele foi atropelado. Ele foi atropelado na Avenida Nova Cantareira, em São Paulo. E com 62 anos de idade, ainda jovem, ele retorna ao mundo espiritual. Mas a nossa gratidão... Leila, ele tinha deixado o filho, um dos filhos, né? Convivia com ele, ali no engraxate, numa calçada, e ele atravessa a Cantareira, no que vai atravessando, ocorreu esse atropelamento fatal. Mas são os prognósticos infelizes, ou seja, aqueles que assim, agora não tem como evitar. Fazia parte, né, para não ficar se definhando, né, lentamente, num leito de morte e tal, não foi rápido. Uma passagem dele também foi muito meteórica entre nós. Uma passagem de luz que desnudou ainda para muitos, né, sobretudo os homens de academia, de ciências, essa nuvem, a névoa que existia de incredulidade e que, apesar de todos os testemunhos, apesar de todas as comprovações por homens de ciência da realidade dos fenômenos que ele promoveu, como se estivesse literalmente esfregando-lhes na face, olha, aqui o mundo espiritual existe. Fujam, ou melhor, não fujam, mas não se limitem às academias.
porque os seus conhecimentos são para as páginas dos jornais, das revistas, mas o que eu estou trazendo é para a vida imortal, como Jesus nos assegurou, né? É verdade. A nossa gratidão a esse Espírito que veio se colocar à disposição das pesquisas, das ciências, para que pudéssemos trazer tanto conhecimento, tanta revelação. Infelizmente, como já falei várias vezes, nós, como humanidade, ainda somos um pouquinho lentos. E mesmo com todos todas as com evidências. todas as evidências, a ciência dita acadêmica ainda não admite esses fenômenos, ainda não admite a reencarnação, ainda não admite a possibilidade que o espírito possa se materializar, mas dia virá que isso tudo será uma coisa muito natural, muito normal. E é necessário que venham esses espíritos para ir abrindo esses caminhos. Então, só podemos agradecer a Carmine Mirabelli e aonde ele estiver, que ele possa continuar auxiliando na obra do Cristo. E nos intuindo, né? Nos assistindo, nos dando as cautelas necessárias, que ainda precisamos de muitas, né? E aí eu aproveito para dar um buen dia também para Elizabeth. Tutto bene, Elizabeth Thompson Fantuzzi. Mas, queridos amigos, hoje é sexta-feira. Sexta-feira nós não temos nenhuma atividade noturna. Sexta-feira é dia de happy hour. Aproveitem para entrar em contato com os familiares, fazerem se interagir mesmo utilizando as mídias que permitem que possamos nos comunicar. Mas amanhã, sábado e domingo, nós temos às 10 da manhã o nosso convite para vocês. Amanhã, sábado, às 10 da manhã, nós temos o Evangelho para a Família e temos a evangelização para a criança. E ao final teremos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações, e no domingo, que é o momento sublime que termina a semana, às 10 da manhã, nós temos o Evangelho no Lar, que é o momento que convidamos Jesus para o nosso lar. Vamos criar essa grande rede de fraternidade, de amor, de esperança, e não podemos deixar de convidar aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. Entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muitos. Vamos semear a paz, vamos semear o amor, vamos semear os bons exemplos para que possamos auxiliar a outros irmãos que às vezes agora encontram-se acabrunhados, tristes, desiludidos. Esses exemplos de vida vão permitindo a transformação moral e espiritual do nosso planeta. E quem já conhece os nossos canais, entrem lá também. Deem um joinha, façam comentários, compartilhem. A Sueli desejando um abençoado final de semana e dizendo muita linda essa história de muita dedicação à nossa amada doutrina. Verdade, Sueli? Detalhe, agradecendo a todos pela generosa atenção, mas esclarecendo por final que Carmine Mirabelli não era espírita. Por quê? Isso também, aliás, tem a nosso favor o seguinte: olha, não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, não, tá? Ele conviveu com espíritas, mas foi, no amplo sentido, um demonstrador da realidade espiritual. Foi até, sob essa ótica, mais espírita do que muitos que nós ainda conhecemos e aqueles que iremos conhecer. Mas com essas observações, fundou ainda jovem uma casa espírita. Sim, né? Mas com essas observações era uma instituição de caridade, mas ele não era estudar Kardec, etc, etc. Então, nós estudamos, precisamos, né? Talvez porque até ele já soubesse disso tudo. Então, com certeza. muito obrigado mais uma vez e até a próxima segunda-feira
uma nova convidada, né? A surpresa permanece no ar. Até lá, se Deus quiser.